Pessoal, nós estamos aqui com o engenheiro Giovanni Martins. Ele hoje foi escolhido aí para participar com a gente do nosso curso aqui de gestão de pleitos aqui no IETEC. E eu preparei aqui 3 perguntas para poder entrevistá-lo. Mas primeiramente eu vou deixar o meu amigo Giovanni se apresentar. Por favor, Giovanni, se apresenta aí aos alunos aí do IETEC. Ítalo, obrigado pelo convite. É uma honra aí estar compartilhando com você e com os colegas do IETEC experiências, né, na área de pleitos. Bom, sou engenheiro de formação e advogado também. Sou diretor da ECT, né? Nossa empresa tem 15 anos de mercado aí na área de engenharia de contratos. Atuamos em outras áreas e essa é uma das áreas forte de nossa empresa. Nossa empresa é líder de mercado de perícias no Brasil e, como eu disse, uma vasta experiência em negociações de pleito, mediações de conflitos em ambientes de contratos, principalmente de engenharia. Estou à disposição. Excelente. Depois a gente vai marcar com a turma para tomar um café aí na ECT, hein? Já está convidado. Beleza, Giovanni. Primeira pergunta aí para dar uma esquentada aí no nosso bate-papo. Qual o fluxo ideal ou o fluxo mais provável, né, para desenvolvimento de uma reivindicação junto à contratante? Então, você, do ponto de vista da contratada, você surgiu lá a necessidade de fazer uma reivindicação. Como que você faz isso, Giovanni? Bom, vamos dividir a pergunta em 2 aspectos. Primeiro, o que eu tenho que pensar? Como é que eu tenho que planejar o trabalho? Segundo, o método para fazer. Pensar o trabalho, você pensa em responder sempre 5 perguntas. Seu trabalho tem que estar estruturado em responder 5 perguntas. Como era para ter ocorrido, como era para ter sido o desenvolvimento do projeto, como de fato ocorreu o desenvolvimento do projeto, qual que é a diferença entre o que era para ter ocorrido e o que de fato ocorreu, quem é o responsável pelas mudanças, e 5, quanto custou a mais essas variações, esses desvios em relação ao que foi previsto. Para a primeira pergunta, que é como deveria ter ocorrido, nós teremos como os dados de entrada, então, propostas, editais, contratos, esclarecimentos de dúvidas na fase de concorrência, quer dizer, toda a documentação pré-contratual e contratual, além de aditivos. Para a segunda pergunta, que é como de fato ocorreu, eu vou ter toda a documentação de gestão de contratos, diário de obra, relatórios mensais. Bom, então, para essas 2 perguntas, eu vou precisar de documentos. E aí vem o primeiro passo que eu vou dar numa elaboração de trabalho, é pedir documentação, pedir toda a documentação pré-contratual, contratual e de gestão do contrato para o meu cliente, para a pessoa que eu estou prestando o serviço. Vou estudar essa documentação, vou entender o cenário de venda do negócio e vou já começar a estudar também como foi desenvolvido esse trabalho. E, num segundo momento, eu vou, então, entrevistar todas as pessoas que viveram esse empreendimento. Com esse conjunto de documentos, mais a entrevista, eu deveria ser capaz de entender como deveria ter ocorrido e como, de fato, ocorreu o desenvolvimento do projeto. Respondendo à terceira pergunta, que é o que foi diferente, né? Eu preciso aí de analisar relações de causa e efeito, começar a relacionar os fatos com seus efeitos e aplicar exercícios, né? Exercícios de análise de cronograma, de análise de produtividade, e para isso vale a pena chamar a atenção que a gente tem aí vários exercícios consagrados, já protocolos, práticas recomendadas da ACE. A ACE Brasil hoje tem vários desses protocolos já traduzidos. Society Construction Law também é outra que tem protocolos, outra entidade que tem protocolos de análise de cronograma, de produtividade. Quer dizer, você aí vai pegar um exercício já pacificado, já consagrado no mercado e vai começar, então, a validar as responsabilidades, que é a 4ª pergunta que você tem que responder. Então, por meio de uma análise de cronograma bem elaborada, você consegue determinar com precisão qual é a parcela de responsabilidade do dono e da contratada. Então, primeiro eu respondi como deveria ser e como de fato foi por meio dos documentos. Agora eu estou analisando as diferenças e eu estou separando as responsabilidades. Por fim, eu vou falar de custos. Mas todo esse processo, então, ele começa com documentos, entrevista, depois uma fase de validação para poder seu cliente está alinhado com você,
e, por fim, uma redação. Uma redação que vai compilar todos esses dados de forma objetiva, clara, para que possa ser levado ao contratante. Ok. Bom, seguindo aqui, a próxima pergunta. O que é que não pode se esquecer de se ajuntar, de se agrupar ao processo de reivindicação? O que a contratada, né, ela não pode esquecer de gerar de informação, ajuntar ao processo, para que ela possa ter o sucesso aí nessa reivindicação que ela vai promover? O documento, a evidência, é a musculatura que você dá para esse documento que chama-se pleito, né? Então, a evidência, ela não pode deixar... Você manda a evidência, manda documentos, não só para comprovar o fato, mas para facilitar também a outra parte, o contratante, de analisar o seu pedido. Então, à medida que você manda um dossiê, que você tem ali, então, uma pasta com documentos que suportam todo o elenco de fatos que você está reclamando e todo o elenco de consequências desses fatos que você está reclamando, é importante isso, não só mandar documentos que suportam os fatos, causa do pedido, mas também que comprovam que, de fato, um dano aconteceu. Então, esse é o ponto essencial. Esses documentos, de forma organizada, como eu disse, não só para dar musculatura, robustez ao pedido, mas para que também facilite o dono a analisar aquilo de forma rápida, ele não tem que ficar buscando nos arquivos dele o documento que vai comprovar o fato que você está reclamando, né? Então, se a gente for citar aqui um elemento, é a evidência, é o documento. Ok. Bom, e mais uma pergunta aqui para a gente poder falar sobre essa questão aí de gestão de pleitos. Como que deve ser a escrita e a apresentação deste pleito, dessa reivindicação da contratada para a contratante, Giovanni? Escrita clara, escrita objetiva, um relatório mais didático possível, nesse sentido, bastante ilustração, muita tabela, né? Uma linguagem que eu já disse, clara, simples e objetiva, sem palavras que eu tenha que buscar no dicionário para entender, uma linguagem técnica, nós estamos tratando de pleito que vai ser analisado por engenheiro, né? Então, eu preciso de ter uma linguagem acessível a não só o engenheiro, mas a qualquer pessoa da área de administração, da área de direito, que trabalha em suprimentos da empresa, que trabalha na área legal da empresa, quer dizer, todos que fizerem a leitura do seu documento devem compreender seu documento, independente da qualificação, da formação desse profissional. Então, repetindo, documento simples, conciso, objetivo e didático. Excelente. Bom, Giovanni, obrigado aí pela sua participação, pela sua experiência. Caso queira deixar uma mensagem final aí para os nossos alunos, né, os estudiosos aí de gestão de pleitos, fique à vontade. Ítalo, mais uma vez eu que agradeço aí a oportunidade e o recado para a turma é que é uma área interessante, essa área de contratos. É uma área com carência de profissionais, principalmente quando você muda de patamar e começa a trabalhar na área de perícias, de engenharia. O mercado ele tem uma carência muito grande desse profissional. Não falta trabalho, sempre tem uma demanda, sempre tem alguém demandando esse tipo de atividade. Então, para quem faz o curso e gosta, se interessa, aprofunde e comece a buscar com o professor Ítalo aí essas práticas recomendadas que eu acabei de citar. Procure buscar material informativo sobre o assunto, você vai achar muito na língua inglesa, infelizmente, nós temos pouco material em português, mas aprofunde-se e dedique-se, que é uma carreira interessante. Obrigado, Giovanni. Até a próxima. Abraço. Bom, vou parar aqui de gravar aqui. Pronto.